Oi pessoal, tudo bem com vocês? A minha equipe ela é formada por mim, por Luana, Rosicleide e Robson. Nós vamos falar sobre memória humana. Bem pessoal, a palavra memória ela deriva tanto do latim quanto do grego. Do latim ela deriva da palavra memória mesmo. E do grego ela vem de uma palavra chamada menemis, que deriva de um nome de uma deusa grega chamada Mnemosine. Ela era mãe de 9 filhas que presidiam o conhecimento. Bem, gente, essa é a origem da nossa palavra memória, que o significado mais simples é conservação de uma lembrança. Então, antes da gente abordar alguns detalhes sobre o assunto, gostaria que vocês vissem um trecho desse filme que se chama Como se fosse a primeira vez. Esse é o meu estúdio. Nossa, Eu não sei quem você é, Henry. Mas eu sonho com você quase toda noite. Por quê? Então, gente, como a gente pode perceber, né, pelo trecho do filme, a mocinha desenha lá, né, o rosto do seu amado, só que ela não sabe de onde vem aquela informação, devido a um acidente de carro que ela teve, né, que sua memória não absorvia mais coisas novas, ela só se recordava do que tinha acontecido em sua vida anteriormente a esse fato. Ela, do nada, sua memória vem à tona e ela desenha o rosto do rapaz, por quem ela gostava, só que ela não se lembrava dele. Então tem uma parte aqui no livro que fala mais ou menos sobre isso. Que tanto memorizamos as coisas de forma intencional, quanto a memória também se processa de forma subliminar, sem que tenhamos consciência dela. Ou seja, a gente guarda tanto coisas de forma consciente, que a gente quer absorver, que a gente quer lembrar, quanto a gente também guarda coisas que a gente nem sabe, mas que o nosso cérebro está ali processando, está guardando de forma inconsciente. E para finalizar, né, eu trago aqui um autor chamado Ivan Esquerdo. O Ivan, ele fala sobre vários detalhes da memória humana. Eu trouxe aqui dois. A memória não é o retrato fiel da realidade. Ou seja, algo se perde quando se memoriza tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. Então a gente não guarda de forma real, como realmente aconteceu, com todos os detalhes, horário, minutos, segundos. Não. Tem uma forma contextualizada e tem uma forma como o indivíduo retratou aquela realidade e guardou, absorveu. Outro ponto é que a memória também é responsável pela noção de continuidade do presente. E aqui o Ivan fala de uma frase, né? O que não se recorda nem de forma inconsciente ou subliminal não influi no comportamento presente, nem permite formular previsões. Não é parte do passado, não é nada. Ou seja, para se formular uma coisa no futuro, é preciso ter um ponto anterior, ter uma reflexão de algo anterior para se analisar aqui no presente e poder seguir em frente num futuro melhor e mais próspero. Bem, pessoal, aqui eu finalizo e passo a continuidade do assunto para nossa colega Luana. Bem, meu nome é Maria Luana e eu vim falar um pouquinho sobre as 3 fases do processamento da informação. Primeiro delas é a codificação, que envolve a formação de um código de memória para ser guardado na memória. Ou seja, é um jeito de fixar essa informação na memória através de uma imagem, de um som, de um cheiro. Então você consegue fazer essa codificação para que você possa acessar essa determinada memória depois, que é a segunda fase, né, que é o armazenamento, que envolve a manutenção da informação, que é codificada na memória por um tempo.
Ou seja, essa armazenagem da informação não garantirá que você conseguirá manter essa informação por muito tempo na memória. Você vai ter que fazer o processo de extrair essa informação da memória, que é a terceira fase, né? Que é a recuperação, que envolve o resgate dessas informações armazenadas na memória. Ou seja, quando você invoca um som, ou um cheiro, ou até mesmo uma imagem, você pode vir a conseguir essa informação, né, que você foi guardada na memória. Mas esses três processos também, eles conseguem explicar porque as pessoas esquecem. Porque nem sempre você consegue armazenar na memória aquela determinada informação, nem guardar por um determinado longo de tempo no armazenamento. Então, você não consegue extrair da memória essa informação que você tentava resgatar. Bem, é isso. Rosicleide, irei falar sobre os três tipos de memórias. A memória se divide-se em memória sensorial, memória a curto prazo e memória a longo prazo. A memória sensorial tem a capacidade de registrar as sensações percebidas pelos sentidos, como a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. A essas informações que chegam pelos sentidos é processada, analisada, interpretada e guardada no cérebro em menos de 2 segundos. A de curto prazo é referente ao momento atual. Não há interesse em guardá-la por muito tempo. Nela, podemos memorizar até 7 informações durante cerca de 30 segundos. Por isso, as memórias de curto prazo são descartadas quando você não a usa mais. A memória de longo prazo é quando a memória possui um processo de formação e pode durar minutos, horas, meses ou décadas. Por exemplo, os conhecimentos que adquirimos na faculdade ilustram esse tipo de memória. Ela permite a recuperação de uma informação depois de décadas de armazenamento. Esta é a parte da memória mais interessada, porque nos permite guardar as informações de várias formas, mas sempre de uma maneira cronológica. Olá, meu nome é Robson. Vou falar sobre memória a longo prazo. A memória a longo prazo é um sistema de memória permanente, onde as informações são armazenadas após um processo de consolidação. A memória a longo prazo contém as informações que nós temos disponível de maneira mais ou menos permanente. A memória a longo prazo nos permite a recuperação de uma informação após semanas, meses e até mesmo após décadas. O conhecimento armazenado nessa memória afeta a nossa percepção no mundo e nos influencia nas nossas tomadas de decisões. Ou seja, um exemplo desse tipo de memória são as nossas lembranças de infância e até mesmo nosso conhecimento adquirido na escola. A memória a longo prazo ela se divide em memória declarativa e memórias não declarativas. A memória declarativa é uma memória explícita, ou seja, é uma memória com registro que implica na consciência do passado, levando a nos lembrar dos nossos acontecimentos, os fatos e as pessoas que nós conhecemos no nosso passado. É devido a essa memória que conseguimos descrever um fato que ocorrido no nosso passado, como nome de amigos, data de nascimento de nossos familiares. Ou seja, esse tipo de memória reúne tudo o que podemos declarar por meio de palavras. Daí o nome declarativa, ou seja, aquela memória que conseguimos nos relatar. A memória declarativa ela se divide em memória episódica e memória semântica. A memória episódica é quando a memória envolve recordações que está relacionado a experiências pessoais. Já a memória semântica envolve mais memória de fatos ocorridos mundialmente. Ou seja, podemos citar o ocorrido do 11 de setembro. Ou seja, foi um fato ocorrido mundialmente, né? Por fim, vamos nos destacar aqui a memória não declarativa.
A memória não declarativa é conhecida como memória de procedimento, ou seja, são aquelas informações gravadas em nossas memórias que adquirimos gradativamente ao longo de diversas experiências. Isso implica numa memória não declarativa, que requer um treinamento repetitivo para a aquisição de um comportamento e que a aquisição ocorre de forma gradual. As experiências são convertidas em algum processo de modificação do organismo. Suas habilidades. As informações processadas nessa memória resultam na experiência, porém, a evocação e expressa como mudança no comportamento, não como as lembranças, como recordações. As alterações no sistema de processamento se dá em função da utilização de repetitiva e de treinamento, ou seja, a memória não declarativa, nós conseguimos através do processo de repetição e de treinamento. Aí, a partir daí conseguimos melhorar a nossa memória não declarativa. Olá a todos, meu nome é Marcelo Bezerra e eu vou dar continuidade ao nosso assunto de memória humana, falando um pouquinho sobre memória semântica e memória não declarativa. Começando pela memória semântica, ela é um tipo de memória que é de conhecimentos comuns a todas as pessoas. Ela também é um tipo de memória que é atemporal, ela não está relacionada a um momento específico da vida das pessoas, nem a uma determinada data ou acontecimento. Ela não necessita também de experiências pessoais ou experiências emocionais para poder se caracterizar. Essa memória semântica, ela também é uma memória que a gente começa a exercitar desde criança. Alguns exemplos de memória semântica é o seguinte: 1 mais 1 é 2. E todo mundo sabe disso a partir do momento que começa a estudar lá na infância. A gente também sabe que existem datas comemorativas como Natal, que é dia 25 de dezembro, o dia da consciência negra, o dia da água, o dia do índio. Então esses são conhecimentos comuns a todas as pessoas. Porém, se por exemplo eu relacionar esse conhecimento de que 1 mais 1 é 2 a uma experiência que eu vivi na infância, quando minha professora me ensinou isso, e que isso foi significativo, ou seja, está relacionado a uma experiência pessoal e emocional, deixa de ser memória semântica e passa a ser uma memória episódica, porque está sendo relacionado a um momento determinado da vida. Quanto à memória não declarativa, é um tipo de memória automática, né? Ela também é considerada uma memória implícita ou sem registro, entendeu? São exemplos dessa memória não declarativa, memória automática. Por exemplo, andar de bicicleta. A gente não precisa relacionar essa memória a um determinado fato, a um determinado conhecimento. A gente simplesmente monta a bicicleta e começa a andar de bicicleta, ou seja, a gente acessa uma parte do nosso cérebro que determina quais são os conhecimentos necessários para poder andar de bicicleta. Por exemplo, jogar bola. São coisas que são feitas de forma automática. Bem, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.